Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elite Podcast, o podcast da revista Elite. Muito prazer, eu sou a Lu Vilela. Eu sou a Rafaela Mendonça, prazer. Muito bom estar aqui novamente, né, Rafa? Exato, mais um episódio. Estamos encerrando aqui a temporada da última convidada de um mês muito especial que tivemos, que foi o nosso mês das mulheres. E hoje nós temos aqui um encerramento, então, de mais uma mulher, de uma história de muito sucesso. Exato, esse mês que a gente está recebendo aí mulheres inspiradoras, com histórias inspiradoras. Começamos com a Amanda Cabral, Juju Guerra, Rosa Nunes, que foi a nossa última convidada. Se você ainda não assistiu a algum episódio, entra no nosso YouTube para acompanhar essas histórias que são super inspiradoras. Comenta lá o que vocês estão achando. Mas antes de anunciar, Lu, a nossa convidada de hoje, quero falar sobre o nosso patrocinador oficial do Elite Podcast, Ai Que Fome. Exatamente. O app de delivery que tem tudo, gente. Tem farmácia, tem restaurante, tem produtos de conveniência, supermercado, tem tudo mesmo, ó. E esse mês de março eles estão com a promoção Compre Um, Leve Dois. O mês tá acabando, mas ainda dá tempo. Se você ainda não tem o app, vai lá na sua Apple Store ou Play Store e baixa o app do Ai Que Fome, esse app aí que é o fominha de todos, né? Olha o que está na nossa mesa aqui. Olha, gente, Ai Que Fome hoje com pastel São Geraldo. E os pastéis estão deliciosos. Inclusive, já comi um aqui, Rafa, de carne seca com um molhinho especial. Gente, delicioso. Não Super deixem saboroso de provar, viu? Exato. Já fica a dica aí para pedir o final de semana pedir chegando, e ganhar dois, não é? Compre um, leve dois, aí São Geraldo. Isso aí. Vamos então apresentar a nossa convidada de hoje, Lu? Quem é que tá aqui com a gente? Gente, olha só. Hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada mais do que especial, porque além da história que ela vai contar pra gente aqui hoje, vai servir de muita coisa, né, Rafa? De tirar dúvidas, de inspiração, porque ela é uma médica. Aliás, é uma profissão, assim, que eu admiro muito. Muito. Eu falo que são duas profissões que eu admiro nessa vida, assim. Claro que são várias, mas duas que eu tiro o chapéu: médica e piloto de avião. Olha só! Ai, eu adoro, gente. Eu acho que essas profissões são muito... É de tirar o chapéu, não é? E hoje nós estamos recebendo aqui doutora Simone Valadares. Isso mesmo, gente. Doutora Simone, ela é médica em gastroenterologia, tá? Com especialização em endoscopia digestiva e coloscopia. Seja bem-vinda, Simone. Muito obrigada. Boa noite, meninas. Obrigada, Lu. Obrigada, Rafa. Obrigada, Revista Elite, pelo convite. Fiquei muito feliz e lisonjeada pelo convite para vir conversar um pouquinho com vocês, dividir um pouquinho da minha história. Que bom. Que história linda, né? Para encerrar aqui a nossa temporada. Exato. A gente já queria começar aqui esse bate-papo leve, querendo saber que momento da sua vida você tá. Que vibe que a Simone está hoje? Olha só, Rafa, hoje posso dizer que eu estou na melhor fase da minha vida, né? Apesar de todos os empecilhos que a vida colocou, né, dos obstáculos, mas que todos serviram de muito aprendizado, de crescimento, tanto para Simone, mulher, mãe, esposa, amiga, quanto profissional. Então, nós vemos que nada nessa vida é por acaso. Então, tudo tem um porquê. Então, foram anos difíceis, né? Anos de luta, anos de conquistas. Agora, colhendo os frutos, né? De tudo que nós passamos, graças a Deus. Amém. Então, assim, eu não poderia agradecer, não poderia pedir vida melhor, fase melhor do momento que eu estou vivendo. Graças a Deus. Que linda, né? Que bom ouvir isso. Muito bom. Conta pra gente um pouco de você. Você é aqui de Lavras, pro pessoal te conhecer, como a medicina surgiu na sua vida, a especialização que você tem. Sim, eu sou aqui de Lavras mesmo, lavrense. Morei aqui até meus 18 anos. E meu pai era médico, meu pai era anestesista. E sempre, desde pequenininha, igual o seu filho, Lu, falava que queria fazer medicina. Que amor. Então, a medicina sempre esteve muito presente, né, na minha vida, desde pequenininha. Apesar do meu pai trabalhar muito de plantão, sempre foi muito presente. Era meu exemplo de homem, de pessoa, tudo. E sempre quis fazer medicina. Então, terminei meu 3º ano aqui. Acho que foi no ano de 2004. Fui para Juiz de Fora. Morei lá 12 anos. Fiz cursinho, fiz a faculdade de medicina lá. E quando eu estava me formando em medicina, a minha mãe teve um problema de saúde. Minha mãe também teve câncer de intestino.
Na época também foi, né, uma fase muito difícil que nós passamos. E aí na medicina eu sempre quis mais a parte clínica. E com a doença da minha mãe, me chamou atenção para a especialização da gastroenterologia. Olha né? só. Então, assim, foi que abriram as portas para falar, não, eu acho que é isso mesmo que eu quero, né? E aí, graças a Deus, ela ficou muito bem. E aí eu me formei em Juiz de Fora, fiz a gastroenterologia lá, depois fiz a endoscopia, colonoscopia. Conheci meu marido lá, Tiago, que legal. que também fazia faculdade. E por coincidência, ou não, né, ele também quis fazer anestesia. E aí se especializou em anestesia lá também. E quando foi no ano de 2017, que a gente já tinha terminado as nossas especializações, nós retornamos a Lavras. Porque, como meu pai também era anestesista, então seria uma oportunidade boa, né, de voltar para Lavras. Eu já estava grávida do Lucas, do meu primeiro filho. Então, assim, para ter uma qualidade de vida, para criar o filho profissionalmente, então a gente chegou à conclusão que aqui seria melhor. E os dois estão jovens, né, iniciando a carreira, assim, então, já rápido sim. E tendo o seu apoio do pai. Com certeza, né, porque hoje em dia está muito difícil, né, formar, você ter portas abertas, um lugar bacana para você trabalhar, né? E viemos para cá em 2017. E o seu marido é de Juiz de Fora? Ele é de Juiz de Fora, a família dele é de uma cidadezinha perto de Juiz de Fora, Mar de Espanha, mas ele, né, criou lá e nós viemos para cá. Aí você trouxe ele para cá. Mas ele já se considera lavrense também, gosta muito daqui. Então, é lavrense terceirizado que eu falo, pessoal. Eu falo que quem vem para Lavras, gente, é impressionante, fica né? E quantos vão e voltam. Com certeza, terrinha né? boa. Fala pra gente, desculpa, Simone, porque a gente estava falando da sua especialização. Explica pra gente, vou até ler aqui pra gente não falar errado, né? Não é, Lu? Da gastro? Não. Gastroenterologista. Isso. É uma especialização que a gente mexe todo com o trato gastrointestinal, né? Desde a boca, esôfago, estômago, intestino. Olhamos também a parte do fígado, do pâncreas. Então, todo esse trato gastrointestinal, né? É o gastroenterologista que olha. Inclusive, fazer os exames de endoscopia e colonoscopia. São exames que a gente faz para ver o estômago e o intestino, né? Que legal. E eu gostaria também de saber, de falar aqui, porque a Simone, ela, no caso, o pai dela foi um grande médico, gente. Para quem se lembra aí das épocas, a gente estava comentando aqui antes de começar a gravação, que é do Carlos Valadares. Dr. Carlos Valadares, em memória. Trabalhou por 30 anos, né, Simone, na Santa Casa. 30 e poucos anos, isso. Então você tem, assim, vem de um legado muito bonito, de uma história. E você chegou a trabalhar junto com seu pai? Cheguei a trabalhar com ele 1 ano e meio. E ele era anestesista, anestesiava para eu fazer os exames. Então, assim, foi muito gratificante, né? Eu agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade, apesar de pouco tempo, mas tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele era todo orgulhoso, ficava todo bobo, foi muito gostoso. É o que eu falei com ela aqui agora, um pouquinho antes da gente começar a gravação, que foi a época dos grandes médicos, não que hoje não exista, né, gente? Lógico que sempre a medicina vem aí avançando e bons médicos chegando, mas o Dr. Carlos Valadares podemos dizer assim, época do Dr. Hugo, eu comentei com você, Dr. Hugo Paiva, e eram os médicos assim, que saía gente de todo lado para vir aqui em Lavras, porque tinha que ser com esses médicos, não podia trocar, né, Simone? Exatamente. E a mãe da Simone, que é a Maria Helena, que vamos dar um abraço para Maria Helena aí, que deve estar nos assistindo. Oi, mãe. Manda um beijo para ela aí, Simone. Mas aí vamos na sequência, então, nas especializações, para o pessoal entender, quem está em casa nos assistindo, Simone. Vamos lá. Já entrando na sua especialização, a gente estava até comentando aqui antes, nos bastidores, a importância também de cuidar dessa parte intestinal também, quando a gente fala de câncer, não é? Sim, a gente estava até falando que hoje em dia os melhores tratamentos seriam os exames preventivos, né? Não os exames diagnósticos. Então, tanto do lado da saúde da mulher, os exames ginecológicos, mamografia, do lado masculino, o exame de próstata. E não sei se falta um pouco de conhecimento ou de divulgação também do câncer, né? Do intestino, aproveitar que agora nós estamos finalizando o mês de março, né? A campanha do Março Azul contra o câncer de intestino.
E teria que ser um exame preventivo, né? Acima de 45 anos, as pessoas deveriam fazer. A gente vê a Preta Gil aí, né? Que graças a Deus, pegou no início, está vencendo, está tratando. Então, queria deixar meu alerta, né? Para as pessoas, se tiver acima de 45 anos, fazerem seus exames de rotina. Se o seu corpo der um sinal, alguma coisa diferente, procurar ajuda médica. Sem aquela coisa, não, se eu procurar, eu vou achar, né? Sem esse tabu. A gente vê muito isso, né? Eu falo que sempre tem aquele com medo. Se eu procuro, eu acho. Pois é. Mas é o contrário, né, doutora Simone? Exatamente. Tem que ir lá, ver se está tudo bem, se tiver algo que pegue no início. Exatamente. Então, tudo no início é mais fácil de tratar, a chance de cura é muito maior, o sucesso do tratamento é muito maior. Então, assim, ficar com essa coisa, sente alguma coisa, tem exames preventivos, por que não fazer? Né? Então, tudo que é no início, a gente consegue ter um resultado muito melhor. Fica aí a dica, né? A gente tem... eu sempre quis entender, assim, por que a gente tem essa coisa de preventivo? Não vou, deixa para depois. Qual é a sua opinião sobre isso, Simone? Medo de achar alguma coisa, de ter que tratar, de parar a vida, né? E eu acho que as pessoas, e ainda mais hoje em dia, com a correria do dia a dia, as pessoas não têm tempo de se cuidarem, né? Cuidam do que podem, da alimentação, da atividade física, mas de procurar um médico, fazer exames. A gente teria que ter uma procura maior, né, do que a gente vê hoje em dia. A doença em si é vista como uma forma muito pessimista, muito negativa você ter alguma doença, qualquer que seja, né? Fala doença, Sim. A gente já fica com medo, fica com esse receio. A gente já pode até entrar na pauta, você venceu o câncer de mama, você está aqui também representando mulheres que venceram o câncer de mama. E tem uma história muito bonita de superação, de força, de garra, porque é uma médica. E uma médica, a gente sempre pensa que é blindada, que nunca vai acontecer nada e que não pode ficar doente. Conta pra gente um pouquinho sobre como tudo começou, doutora Simone. Como que foi, assim, a primeira notícia que você teve? E pra gente saber um pouquinho mais dessa sua história. Foi um ano muito difícil. Eu tinha acabado de ganhar meu bebezinho, Davi. Davi, na época, tinha 6 meses. Então, eu tinha parado de amamentar. E aí, logo, eu senti um nódulo na mama. E a gente vai postergando, né? Justamente não procurando atendimento. E que isso é errado, viu, gente? Procurem enquanto vocês sentirem alguma coisa. Viu? E aí eu comecei a sentir dor e foi muito rápido. Em questão de 15 dias, esse nódulo aumentou, começou a doer. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. E você, assim, só sentia ao palpar ou você via algo no seu corpo estranho? Não, só sentia palpando. E doía? E doía, sentia dor. E não tinha o hábito de fazer o autoexame. Isso tá errado, viu, mulheres? Vocês, mulheres, fazer o autoexame. Sempre, né? Sempre, sentir qualquer alteração, procurar um médico, procurar olhar. Qualquer idade. Qualquer idade, né? Eu tinha, na verdade, 32 anos. Se fosse ver, eu era uma pessoa fora de risco, né? Jovem, acima de 40. Sempre fui muito saudável, fazia atividade física, alimentação controlada. Apesar de ter um histórico familiar, mas não tinha fator de risco para ter um câncer de mama. Então, a idade, hoje em dia, a gente vê que não tem muito a ver, né? Inclusive, depois eu quero falar sobre isso. Eu estava dando uma olhada pra gente conversar e que tá tendo muita índice de mulheres de 30 anos descobrindo câncer. Cada vez mais, não só o de mama, né? Câncer ginecológico, câncer de intestino, de estômago, né? Eu acho que também pode estar relacionado um pouco ao estilo de vida, qualidade de vida, né? Hoje em dia, igual a gente tá falando, correria, alimentação ruim, na minha área, né? Do gás intestinal, embutidos, alimentos processados, né, o tabagismo, o álcool. Com essa pandemia a gente teve, né, um aumento maior do uso de álcool, uso do tabaco, até o uso de medicações mesmo, né, antidepressivos. Então acho que isso pode estar relacionado, influencia, né? E aí a gente vê cada vez mais. E aí, voltando no meu diagnóstico, aí eu fui procurar atendimento médico, fiz primeiro um ultrassom e depois viu que tinha alguma coisa errada, eu fui fazer a mamografia. E na mamografia, realmente confirmou que era um câncer, possivelmente maligno, né? Fomos para a biópsia e, para nossa surpresa, confirmou. Naquele momento foi, assim, muito difícil, na verdade, né? Muito difícil, porque o nosso chão desaba. Fala, meu Deus. E agora? E agora? Como é que eu vou fazer?
com 2 filhos pequenos, né? Mas isso também foi fundamental, foi que me deu força para poder seguir, para poder lutar, para conseguir vencer, né? E ao mesmo tempo eu agradecia, falava, meu Deus, graças a Deus é comigo, não é nenhum filho meu. Eu acho que se fosse com algum deles, né, seria pior. A gente sempre quer colocar no lugar, né, do Exatamente. outro e que seja comigo e não com eles. Ainda mais filho. Né? Ainda mais filho. E eu falei, gente, se Deus me deu esse obstáculo, eu vou encarar, vou enfrentar. Algum motivo, né, vai ter para isso. E no momento mesmo eu não vi. Falei, gente, mas vai ter um propósito. Então eu falei, vamos tratar, né? Vamos encarar, vão ser momentos difíceis? Vão, mas a gente vai vencer, nós vamos conseguir. E um outro agravante foi na época da pandemia. Então, assim, o sofrimento, além do sofrimento do tratamento, né, do estresse emocional, teve a pandemia. Então, meu menininho estava na escola, eu tive que tirar ele da escola, porque ele não podia gripar, não podia conviver com outras crianças. Mas o que me ajudou, assim, 100%, primeiro foi a fé, né? A fé, se não tivesse Deus comigo, não estaria curada, não daria conta. Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, como é que eu dei conta? Eu falo, não, porque eu tinha Deus do meu lado. É sempre assim, né? Eu falo que a fé move montanhas, né? Com certeza. E eu tive uma rede de apoio, assim, maravilhosa ao meu lado. A minha família, meu marido, minha mãe, minha sogra, meu irmão, as minhas funcionárias que trabalham comigo, que cuidavam dos meus meninos, ficaram comigo porque eu passei muito mal. As minhas amigas, sabe, ficaram comigo, me ajudaram. Muita gente rezando para mim. Eu acho que essa corrente de oração também foi fundamental. E ajuda, né? energia positiva, né? E aí nós vamos tratar. E aí, em nenhum momento eu questionei por que comigo, porque eu não sou diferente de ninguém, por que não poderia ser comigo, né? E eu falo que Deus me deu tanta força que, por incrível que pareça, eu consegui levar esse tratamento de uma forma leve, sabe? Eu não me sentia assim doente. Eu não me sentia que eu estava com câncer. Eu me sentia que eu estava passando por um período que ia passar, que eu teria que enfrentar e que eu teria que enfrentar da melhor forma possível. Teria que né? Tomar os remédios, tomar os remédios, os cuidados por causa da pandemia, né? E juntou duas coisas, né, Simone? A pandemia e o seu diagnóstico. Isso, então foram 2 momentos, assim, para você esperar realmente. Exatamente. Muito difícil. E hoje eu vejo que isso foi bom, que hoje eu me tornei uma pessoa bem melhor, a minha família tornou uma pessoa bem melhor. Servi de muitos exemplos para outras pessoas que eu vejo que me procuram, sabe? Para a gente poder orientar, conversar. Eu fui muito ajudada também por 2 amigas, assim, que passaram pelo mesmo problema e já tinham vencido. E a gente trocou muita figurinha, apesar de eu ser médica, saber quase tudo que eu iria passar, mas a gente não sabia a vivência como paciente, né? Então, assim, me orientaram em questão de alimentação, fui numa nutricionista, me passou uma dieta super bacana, questão de tratamento, mantive atividade física, a Ju, o personal que está comigo já tem 5 anos, a gente na pandemia fazia online, que isso foi também fundamental, sabe? Olha, para você ver que interessante, ela falou aí de 2 pilares que você pode perceber, assim, que fazem parte do tratamento, mas também de uma pessoa que não está com a doença, que é a rotina da atividade física e da alimentação. Com certeza. E eu vi as colegas, assim, que não faziam, né, alimentação balanceada, atividade física. Então, a resposta delas foi muito pior, em questão de desânimo, de efeito colateral, entendeu? Então, assim, eu acho que esse tratamento multidisciplinar, sabe, foi fundamental para o tratamento. E aí foi um tratamento, vamos dizer assim, não foi tão longo, que foi em questão quase de 1 ano, mas para a gente que está passando foi longo, né? E eu fiz o protocolo do câncer de mama, fiz as 16 quimioterapia, aquela quimioterapia que a gente fala vermelha, que cai o cabelo, que isso para mulher também, né? Na hora que você faz, é muito difícil. Foi difícil, mas ao mesmo tempo não foi o pior, sabe? Eu sabia que era uma coisa que eu teria que passar, faria parte do tratamento, mas que também faria parte da minha cura. Então, eu falei, vamos encarar isso, né? Já que tem que passar por isso. Tentou ver o lado positivo. Positivo. E mesmo assim, eu não me deixava de me cuidar, Eu saía, eu usava lenço, passava maquiagem, eu usava brincão, não deixava de sair, de ir nos encontros com os amigos, nos aniversários. Então, aquilo faria parte do tratamento. Creio eu que não é muito todo mundo que aceita dessa forma,
né? Mas eu acho, igual eu tô te falando, desse apoio que eu tive, dessa rede de apoio, dessa fé, eu acho que eu tentei levar de uma forma leve. Sofri, mas não foi o pior sofrimento, entendeu? Eu acho que o pior sofrimento que eu tive foi ver minha família sofrendo, meus filhos terem que passar por isso, que eu acho que isso me doeu mais do que o próprio cabelo. E como é que você lidava com isso, assim? Via marido ali, às vezes, triste, familiares? Como é que você reagia? Você conversava com eles ou não? Você deixava mais... Não, conversava. Autoestima, gente, vamos embora, vai acabar, vai passar, tá tudo bem, legal, né? Tô ótima, e é isso aí. Chegava menos uma quimioterapia, né, mais uma. Então, assim, eu acho que por ter conduzido de uma forma mais leve, as pessoas que estavam ao meu redor também receberam isso de uma forma mais leve, sabe? Eu acho isso muito legal, porque eu falo que o doente, ele fica... as pessoas ficam preocupadas, ficam com dó, mas se o doente passa essa segurança para as pessoas que estão ao seu redor, mais próximas, no caso, filho, marido, eu acho que isso faz bem para todo mundo, né? Com certeza. Porque fica uma energia assim, ela está confiante, ela está bem, vai dar tudo certo. Exatamente. E funciona, né? Porque você vê, a Simone sempre positiva, sempre vendo, vai passar, vamos lá. Imagina se ela cai nesse buraco de, ai, meu Deus. Eu tinha duas opções. Ou eu me entregava, ou falava, não, vamos encarar. Falei, vamos encarar, uai, não tem outra solução, né? Então, eu acho que isso foi fundamental. Aí você me pergunta, por como você fez isso? Eu acho que foi a fé mesmo que dá força e... Isso serve também, gente, para o nosso dia a dia, né? Porque quantas pessoas às vezes levantam, não querem trabalhar, não querem correr atrás do objetivo e às vezes nem doentes estão. Exatamente. E aí você pensa assim, poxa, eu tô aqui bem, com saúde, minha família tá bem, por que eu vou reclamar? Então, acho que a vida é isso, é todos os dias levantar, ir atrás dos objetivos. Agradecer a saúde por mais um dia, né? Isso, exatamente. As coisas são difíceis, mas a gente tem que olhar como resolver essas questões, não é? Com certeza. Isso torna tudo mais leve, como você mesma falou. Exatamente. E quando a gente fala a relação de você com você mesma, hoje você se vê de outra forma? Que forma você se vê? Você... Como era a Simone de antes e a Simone do pós. Não, com certeza. Eu sempre fui uma pessoa alto astral, pra mim tudo tá bom, não sou uma pessoa de reclamar, sempre muito positiva, vai dar certo, vamos conseguir, vai dar tudo certo. Hoje em dia, em questão de ser a Simone do mesmo jeito, alegre, eu acho que continua a mesma, mas a minha forma de pensar, de encarar os problemas mudaram. Igual você falar, tem dia que a gente fala, ai meu Deus, que preguiça, eu tô cansada. Hoje em dia eu penso, nossa meu Deus, graças a Deus eu tô cansada, meu dia foi produtivo, hoje eu trabalhei, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Se fosse antes, eu falava, nossa meu Deus, tô cansada, hoje eu fui no mercado, hoje eu trabalhei, nossa senhora, eu não aguento. Hoje em dia eu já agradeço por estar com esse cansaço, né? Isso eu acho muito legal no ser humano, a gente agradecer em vez de reclamar, né? Reclamar, ver os outros problemas. Falar, nossa, olha o que aconteceu com fulano, olha o que aconteceu com ciclano. Gente, por que eu estou reclamando do meu problema? Meu problema é tão pequeno perto do dele. Tantas coisas piores tantas por trás. Exatamente. E agradecer, só agradecer. Agradecer pelo dia, agradecer pela saúde, agradecer por mais um dia, mais um ano de vida, né? Então a gente detalhes de outras coisas, detalhes das coisas, agradecer, dar valor, estar com as pessoas que a gente gosta, momentos felizes. Em questão do mundo digital mesmo, toda hora a gente tá, eu mesma, toda hora tá no Instagram, tá no WhatsApp e tal. Aí a gente pensa, gente, as pessoas estão aqui, vamos conversar, vamos viver esse momento, né? Vamos curtir mais a família. Exatamente. Traz esse senso de valorização da vida. Exatamente. E comigo mesmo, me cuidando mais atividade física, em questão de alimentação, né? Então a gente aprende a dar valor em outras coisas, né? Nos mínimos detalhes. Às vezes um problema pequeno, a gente faz aquele problema enorme, fala, meu Deus, se todo problema fosse esse, a gente conseguisse resolver o problema, estava fácil, né? Então, com a doença, você vê que assim, você pode ter tudo, você pode ter o dinheiro que for, você pode ter o prestígio que for, o acesso que for, e o problema está ali, não vai mudar, você vai ter que tratar do mesmo jeito como qualquer outra pessoa. Está dentro de você, né? Não entendeu? Tem como ninguém então, resolver por você. Exatamente.
Então a gente aprende a viver a vida com outros olhos, a vida mais leve, né, dar valor às outras pessoas, que hoje em dia a gente vê com a pandemia, a gente acha que até que as pessoas iriam melhorar, mas tem pessoas que pioraram, né, com essa pandemia. Então a gente tentar ansiedade, estresse, exatamente, e tudo mais. Então tentar levar a vida de uma forma mais leve. E falando de uma forma mais leve, hoje nós recebemos algumas perguntas, a nossa caixinha de perguntas. Legal. E eu achei assim, interessante uma que eu gostaria de saber em questão relação financeira com relação ao câncer, doutora Simone. A pessoa, quando ela tem aquele diagnóstico que ela recebe ali, que ela está com a doença, dependendo da situação financeira, eu digo porque, por exemplo, nós temos aí a Preta Gil, Ana Furtado, nós falamos da Rafaela, filha do Roberto Justo, são exemplos de pessoas que tiveram câncer, graças a Deus foram curadas. Mas aí vem aquela pergunta assim, e a questão financeira, para aquela pessoa que não tem condições de um tratamento, que tem que ser tudo pelo SUS, que tem que aguardar a fila de espera, isso também causa, com certeza, assim, um pouco mais de medo e desespero. E agora? O que eu faço? O que você me fala sobre a relação financeira de quem está com a doença e tem uma situação melhor um que o outro? O que você me fala sobre isso? Então, assim, vamos lá, a gente tem dois pilares nesse sentido. Em questão de acesso ao tratamento, de acesso aos exames, acesso à medicação, a início de tratamento, pode sim que tenha um pouco de dificuldade em questão de fila de espera, né? Você não vai conseguir marcar uma consulta. Eu tô sentindo um nódulo na mama. Às vezes você não consegue marcar uma consulta para amanhã. Você pode sim conseguir para marcar para daqui a 15 dias ou um mês. Dependendo do câncer, isso não vai mudar um mês, 15 dias. Dependendo se for uma fase mais avançada, pode ser que esse tempo seja crucial para o paciente, né? Então, pode sim ter que tenha esse período um pouco mais de dificuldade em questão de acesso, depois de conseguir um exame de imagem, biópsia, demora um pouco mais, em questão quem tem um plano de saúde ou particular. Em questão de tratamento, não muda. É o mesmo medicamento que o paciente particular vai ter, que o paciente do plano vai ter, que o paciente do SUS vai ter. Grande ilusão, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse plano, se eu tivesse particular, eu iria tratar com medicamento melhor. Não, o medicamento é o mesmo. Então, assim, isso indifere se você tem dinheiro ou não. Eu acho que em questão de acesso possa ter diferença sim. Agora, eu estou falando de Lavras, pelo que eu vejo em Lavras. Em Lavras, graças a Deus, a gente está, né, com a oncologia aqui. Graças a Deus, esses pacientes estão tendo acesso mais fáceis. Não estão demorando. Eu vi porque eu trabalhei na assistência básica de saúde. Então, a parte de oncologia tem acesso muito mais rápido. Está fazendo agora quimioterapia aqui em Lavras, na Santa Casa. Então, isso facilita muito para os pacientes. Antes, os pacientes tinham que ir para fora, tinham que ir para Varginha, tinham que tratar. Agora, já estão tratando aqui. Em questão de exames, isso é porque eu trabalhei nessa rede. Você conseguiria pedir exames, você coloca a parte de oncologia, conseguir os exames mais rápido. Então, graças a Deus, Lavras está tendo esse privilégio de conseguir. Não sei em outros lugares, que já ouvi falar que tem outros lugares que tem um pouco mais de dificuldade. Mas em quesito de acesso, pode ser sim, que demore um pouco, mas em questão de tratamento, de eficácia de tratamento, de medicamentos, é o mesmo. Então, o paciente do SUS não precisa preocupar que vai ser tratado, vai ser medicado como qualquer outro paciente. Boa notícia, né? Muito bom para graças nós aqui, a Deus. Que moramos em Lavras, então fica aí essa notícia boa da doutora Simone. E você acha que também a questão da informação, o acesso à informação, as pessoas também pode dificultar lidar com a doença, com o câncer? Eu digo isso porque você, como médica, sabe da importância, sabe como o câncer funciona no organismo, o que ele faz com o seu organismo e o que deve ser feito para minimizar impacto, para conseguir a cura em si, junto com o tratamento. Você acredita que o conhecimento também interfere nessa questão de relação com a doença? Com certeza, também acho. Eu acho assim, não questão por ser médico, eu acho que questão de conhecimento, assim, de prevenção, de correr atrás a quanto é tempo, entendeu? Então, às vezes, as pessoas, por falta de informação, por falta de conhecimento mesmo, pessoas ignorantes, não ignorantes no sentido de ser pessoas ruins, não. Às vezes, uma pessoa que não sabe ler, que não entende, o próprio preconceito mesmo, às vezes,
falta de informação. Falta de informação. Pacientes mais antigos ainda têm esse tabu de ir ao ginecologista, de fazer uma mamografia. Então, a ignorância nesse sentido, entendeu? Então, às vezes, uma falta de um preventivo, que seria, às vezes, pegar um câncer no início de tratamento, sente um nódulo na mama, não vai ao médico por vergonha, entendeu? Então, acho que nesse quesito de informação, eu acho que dá muita diferença, sim. Agora, em questão de tratamento, de aceitar, eu acho que vai mais assim da pessoa, da aceitação mesmo, do apoio que ela está tendo, né, em volta. E eu também queria tirar esse tabu, né, de falar que o câncer é uma doença que está morrendo. O paciente está com câncer, o paciente está morrendo. Ai, tadinho do paciente. E antigamente ainda existia esse tabu. Quantas pessoas nós já vimos falar, de que ela morreu? Daquela doença ruim, daquela coisa ruim, não falavam a palavra câncer, né? Então, eu acho assim que isso, a gente tinha que quebrar esse tabu, né? O câncer hoje em dia, pego no início, bem tratado, bem orientado, você tem uma sobrevida longa, você cura. Se você comparar com diabetes, pressão alta, se o paciente não controlar, não tratar, não cuidar, pode matar da mesma forma, né? Então, assim, a gente tem que tirar esse tabu. Se tiver alguma coisa, igual você falou no início, eu não vou procurar médico, não, que se eu procurar eu vou achar, né? A gente ouve muito isso, né? Então, sentiu alguma coisa diferente, algum sinal de alarme, vamos procurar, vamos tratar, que tudo no início é mais fácil. E tudo isso é tão bem explicado, né? Todas as pessoas que já passaram por um câncer, médicos, enfim, a gente sempre ouve falar isso. Gente, no início tudo é mais fácil, não tenha medo, não tenha... Agora, eu tenho uma conhecida minha, que ela teve recentemente um câncer de mama, graças a Deus está curada, mas ela comentou muito comigo sobre a mamografia e ultrassom, que ela fazia todos os anos a mamografia e nunca apareceu nada na mamografia, mas que uma certa vez um médico pediu para fazer ultrassom, foi onde ela foi diagnosticada com um câncer de mama. Explica um pouquinho sobre isso, doutora Simone. A mamografia a pessoa faz. E aí, tá tudo bem? Então, o exame de rastreio, né, para o câncer de mama seria a mamografia, né? Só que tem casos especiais, isso depende do cada paciente. Então, assim, todo paciente, a idade, deveria fazer a mamografia, todas as mulheres. Porém, tem algumas peculiaridades que às vezes a mulher sente um nódulo na mama, não necessariamente viu na mamografia, ou o médico vai examinar, sente um nódulo, alguma coisa, e na mamografia está normal, vamos fazer ultrassom, vamos complementar esse exame, entendeu? Então, às vezes, por ser um exame de imagem, às vezes, dependendo do tipo de tumor, a localização, a gente não consegue ver só na mamografia, né? Ou vice-versa, às vezes a pessoa faz um ultrassom, em alguns casos, pessoas às vezes que tem prótese, às vezes o ultrassom, sente algum nódulo, seria melhor do que a mamografia. Às vezes faz ultrassom, não viu, vamos complementar com a mamografia. Então, isso depende do tipo de câncer do paciente, depende do nódulo, depende da localização, depende do exame físico do médico, né, para poder orientar. Mas o exame de rastreio seria a mamografia. Então, primeiro você faz a mamografia. Se você tiver alguma outra peculiaridade, né, se você sentir um nódulo, aí faz ultrassom, uma ressonância de mama, que no meu caso também tive que fazer ressonância de mama para ver extensão, então isso vai depender de cada caso. Mas a mulher não tem nada, não tem histórico de familiar. Fazendo a mamografia já está um bom começo para rastreio. Para iniciar. Então, e sobre o teste genético? Me fala também um pouquinho, porque eu acho importante, né, essa informação. Nós temos os testes genéticos, né, a gente tem um específico para câncer de mama, naqueles pacientes que têm histórico familiar, né, que é o BRCA, que isso ajuda muito em questão de tratamento. No caso seguinte, você faz a quimioterapia e aí, dependendo dos casos, você tem indicação de tirar um pedaço da mama, a localização ou tirar a mama inteira. Então, pacientes que têm o BRCA positivo, geralmente eles têm a indicação de mastectomia, de tirar a mama inteira, porque o risco de recidiva pode aumentar e pode ter, né, o risco. Então, acho que esse exame em questão do câncer de mama ajuda muito a gente em questão de tratamento, de prevenção. Como no meu caso, eu não tinha histórico de mama, né, de primeiro grau, assim, mas tinha um histórico da minha mãe, de câncer de intestino, e depois minha mãe teve uma metástase hepática, mas está ótimo, graças a Deus. Eu fiz um teste genético, um painel genético maior, para ver os riscos que a gente teria de desenvolver futuramente possível outro tipo de câncer. Então, no meu caso, eu tive esse teste positivo,
E aí, por prevenção, eu fiz a mastectomia bilateral. Então, hoje em dia, graças a Deus, a medicina está muito avançada, nós temos muito recurso. Eu fiz a mastectomia com reconstrução imediata. O que né? Que é a mastectomia? Mastectomia é retirada das 2 mamas inteira. E a gente faz a reconstrução com prótese imediata. Na hora, tira a mama e já reconstrói. Né? Porém, vamos chegar no outro ponto, que isso não seria totalmente acessível para todos os pacientes, né? Então, tem paciente que às vezes tem que tirar um pedaço da mama, às vezes, dependendo do lugar onde vai operar, tem que tirar indicação de tirar a mama inteira, mas às vezes não faz a reconstrução imediata, né? Isso depende de cada centro, de cada médico, de cada hospital. Isso não está incluso, por exemplo, no SUS? Você teria que fazer o particular? Não, no SUS cobre. Quando tem mastectomia total, isso cobre. Por isso que eu tô falando, o tratamento do SUS é o mesmo. É uma lei. O paciente tem direito de fazer reconstrução, só que não necessariamente no imediato. Igual em questão que eu fiz, a questão de ser plano, eu fiz imediato porque o meu médico fez isso. Mas tem médico que você vai no plano, paga particular, que ele não faz isso. Ele prefere primeiro fazer e depois reconstruir. Entendeu? Então, assim, no meu caso, deu tudo certo. Então, em questão do paciente, eu queria deixar um alerta também, porque também existe muito tabu em questão de mastectomia. Muitos pacientes não fazem porque, eu vou ser mutilada, eu vou perder minha feminilidade, entendeu? Então, assim, deixam de fazer e a gente vê muitos casos de recidiva de câncer de mama na mesma mama por falta de prevenção. Caramba. É verdade. Então, que a informação é importante. E eu já vi pessoas falando também que pessoas que não têm filhos há maiores chances de desenvolver câncer de mama. Isso é verdade ou é um mito? É um fator de risco, fator de não amamentar. É um fator de risco. Mas se você for ver, são vários fatores de risco. A gente não pode pegar um em si. Então, pacientes que têm histórico familiar, né, de 1º, de 2º grau, a falta de amamentação. A alimentação também. A alimentação. Falando das questões intestinais, que também é a sua área. Sim, alimentação, alimentos ultraprocessados, né, condimentos. Isso tudo é um fator predisponível para desenvolver os cânceres. O tabaco, né, o cigarro, o álcool. Né, a falta de atividade física. A falta de atividade física. Isso é tão falado, né, gente? Todo mundo... E é prevenção. Né? Que é o que a gente mais vê hoje em dia, que a gente tem que cuidar. Né? E eu queria voltar ao teste para saber se esse teste genético, para quem tem aí curiosidade em saber, ele é muito caro? Ele é um teste que não é barato, mas ele é acessível. E varia aí de R$1.000 a R$1.800, dependendo do tipo de teste. Mas também, né, ficar de alerta que não é qualquer um que vai fazer o teste, né? Isso tem que ter indicação, histórico familiar, né? Se tem mais... parentes que tiveram câncer. Não é simplesmente virar e falar, eu vou fazer um teste genético para ver se eu vou ter um câncer futuramente. Não é assim. Então, é mais assim, para você guiar o tratamento, guiar a prevenção, que a gente faz esse teste genético. Doutora, uma opinião sua, você acha que, por exemplo, a geração atual, dessa cultura que a gente está, há maiores chances de ter fatores de risco em relação a um câncer? Quando a gente fala de, às vezes, não ter uma alimentação tão saudável, ou deixar de lado, ficar às vezes muito no computador, pegando isso, não generalizando, mas a gente sabe que existe esse tipo de cultura também, né? Com certeza. Para começar, hoje em dia, os jovens, né, igual você falou de computador, ficam mais computador, aí favorece mais o quê? Menos atividade física, mais sedentarismo, né? Outra coisa, o estresse, ansiedade. Agora a gente vemos uns jovens agora provenientes da pandemia. Então, são jovens mais ansiosos, são jovens mais nervosos, jovens que fazem uso cada vez mais de medicações, né, para ansiedade, para estresse, para depressão. Em questão de alimentação, hoje em dia o acesso a fast food, as coisas mais, né, a correria do dia a dia, então a gente sempre come coisas mais processadas, mais rápidas, mais fáceis, né? Outra coisa que chama muita atenção, não sei nem como é que fala, aquele cigarro eletrônico. O vape. Gente, eu tenho pavor disso. Super fator de risco para câncer de laringe, de boca, de esôfago, de estômago. Então, a gente está vindo numa geração que tem feito uso muito, né? Então, isso a longo prazo nós vamos ter consequência disso, né? O uso do álcool, o abuso do álcool também, alimentação. Então, eu acho que isso tudo, por isso nós estamos vendo mais
vezes câncer em pacientes mais jovens. Antigamente a gente via mais em pacientes mais idosos, que era a evolução da vida mesmo, né? Há mais tempo que desenvolveu. Hoje em dia a gente está vendo mais, eu acho que é questão de qualidade de vida mesmo, estilo de vida, na verdade. Isso é um alerta, para quem está assistindo aí, jovem, geração atual, né? Eu digo até por mim mesmo, a geração mais valor, que tá, né? Por aí, tem que dar muito valor. Naturais da vida. Tem que escutar muito quem sabe para realmente fazer e pensar lá no futuro também. Com certeza. Exatamente. E também tem um outro assunto que eu gostaria de falar, que é sobre a reposição hormonal. Não é muito assim, a gente está pegando uma doutora em gastro, mas falando também porque você passou por tudo, então acho que as informações que você traz, vividas por você, é importante passar à frente, né, Rafa? Com certeza. A reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama? O que você me fala disso? Essas são perguntas que geram curiosidades. Então, esse assunto é um pouco meio difícil. Por quê? Porque falam-se sim, igual no meu caso, o tumor que eu tinha era 100% hormonal, então com certeza aumentou, né, a chance do risco. Não que eu não ia ter câncer, mas esse câncer poderia desenvolver daqui a uns anos. Acelerou. Eu sempre fiz uso de anticoncepcional desde muito novinha, em questão de pele, então essa exposição hormonal, né, facilitou. Aí veio a gestação também, a gente tem essa mudança hormonal, que eu acredito que é o que fez eu ter o diagnóstico, né, esse boom de hormônio, que é o que fez crescer o tumor. Então, assim, no meu caso, sim, teria muita predisposição, pioraria o meu quadro. Porém, tem mulheres que não têm histórico familiar, que não têm contraindicação. Você fala em questão de período de menopausa, pré-menopausa. Tem mulheres que às vezes têm muitos efeitos colaterais. A qualidade de vida está péssima. Então, sim, dependendo da pessoa, tem indicação, sim, de fazer essa reposição hormonal. Então, eu acho que é casos a casos. Se você me perguntar, Simone, você é a favor da reposição hormonal? Eu vou falar que não. Mas pensando em mim, em Simone, o problema de saúde que eu tive, minha mãe também teve, minha mãe chegou a fazer reposição hormonal, sabe? Ela fez por muitos anos. Então, acredita-se que isso também possa ter ajudado, né, nesse câncer. Agora, se você pensar numa mulher saudável, que nunca teve histórico nenhum na família, que está com a qualidade de vida péssima, que às vezes a reposição hormonal vai ajudar na qualidade de vida, aí sim, aí eu sou a favor. Claro que sempre a gente acompanhando com o médico, com o ginecologista, fazendo os exames de rotina. Então, eu acho que aí não teria problema. Agora, você pega uma paciente que tem um histórico na família de câncer de mama, histórico de outro câncer, toma anticoncepcional há muitos anos. Então, a gente tem que pôr na balança, né, em questão de saúde, dos riscos, né? Então, você falar que o anticoncepcional aumenta o risco do câncer de mama, isso depende. Depende da paciente, depende do histórico familiar dela. São vários fatores. São vários fatores. Então, a gente tem que colocar na balança e sempre com acompanhamento médico. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Se a gente pensar hoje em dia, tudo aumenta, né? O risco de câncer. Hoje em dia, tudo que a gente vai comer, você vai comer até uma verdura saudável, tem agrotóxico, se você for pensar. Né? Então, assim, a gente tem que saber... É difícil, né? Essa vida balanceada. O emocional, exatamente. E eu acho que o emocional, pegando por esse lado, eu acho que o emocional influencia muito, porque, na verdade, quando eu descobri meu câncer, todo mundo fala que foi desencadeado por emocional. Eu tinha perdido meu pai recentemente, então, para mim, foi uma perda, assim... Bilhão de coisas. Nossa, foi um sofrimento muito grande. Quando você perdeu seu pai, você estava grávida? Como é que foi? Não estava grávida. Eu só tinha louco, veio depois. Depois de quanto tempo? Depois de um ano, mais ou menos. Mas para mim foi uma perda muito grande e muito traumática, porque meu pai estava com a gente, estava com meu marido, nós médicos, e ele lá, a gente não conseguiu, né, salvar a vida dele. Por ironia do destino, nós somos médicos, salvamos tantas vidas, né? E a vida, né, que foi impossível. Então foi uma perda muito traumática e uma perda muito dolorosa para mim. E como eu falei que eu sou uma pessoa muito tranquila, eu acho que eu não consegui viver esse luto, entendeu? Então, assim, eu tinha que dar força para todo mundo, pro meu marido, que meu marido era muito ligado ao meu pai, minha mãe, meu irmão. E também eu não queria viver aquele luto,
sabe? Aquela coisa, eu não queria sofrer, né? Eu queria falar, não, tá tudo bem, vai passar. Então, eu acho que foi uma forma, não, igual eu te falei, que não ia ter esse câncer, mas eu acho, assim, que antecipou. Contribuiu, né? Foi uma forma, entendeu? Por isso que eu falo, gente, vamos colocar pra fora tudo e não ficar guardando muita coisa, né? Que não guarde mágoa, não guarde rancor. Isso adoece. Adoece demais. Porque adoece a alma. Exatamente. E a alma da gente, ela vale também. Eu ia até te perguntar, Simone, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre a jornada de quem venceu o câncer? Seja ele de mama, venceu. Qualquer doença, né? Então, eu queria dizer para todo mundo que está muito ligado à forma como você encara, de como você aceita a doença, de como você vai tratá-la, né? As pessoas, eu via pessoas pessimistas, né? Ai, vai dar errado, vai dar... E realmente dava tudo errado. A pessoa ia fazer o tratamento, não pegava a veia, ia fazer cirurgia, a cirurgia não dava certo. Acho que tudo tá ligado, atrai, entendeu? Então, assim, quem está passando por isso, ou quem pode vir a passar, é fé. Muita fé, pensamento positivo, que vai dar certo, que é um momento que vai passar, que tudo passa, né? Às vezes não é da melhor forma, às vezes é um sofrimento maior, mas passa. Hoje mesmo eu olho para trás e falo assim, meu Deus, como é que eu dei conta? E é uma coisa que parece que apaga, sabe? Eu acho apaga da memória. Apaga da memória, graças a Deus. Né? Então, assim, eu acho que você encarar... Primeira coisa, tem que aceitar, né? Hoje em dia é muito difícil as pessoas, vejo muitas pessoas que não aceitam. Falar, por que comigo? Por que Deus fez isso comigo? Acabou minha vida. Eu estou numa fase melhor da minha vida e tal. Realmente, quando eu fiquei doente, eu estava numa fase muito boa. Tinha acabado de ser mãe. Tinha acabado de ser mãe, estava bem, graças a Deus. Mas hoje em dia, eu estou muito melhor. Então, mais tudo deu mais forte. Linda, né? Muito obrigada, imagina. Super linda. Estou mais forte, tanto psicologicamente, bem comigo mesma, profissionalmente. Estou na melhor fase da minha vida profissional. Agora, assumi a clínica do Dr. Fernando, a gastroenterologia. Deixa esse recadinho aí. Dr. Fernando, médico super Dr. Fernando famoso. Batista, queria dar um beijo para ele, agradecer, que foi que me abriu as portas aqui quando eu vim para Lavras, né? Me deu a oportunidade de trabalhar com ele, fiquei 5 anos trabalhando com ele, aprendendo muito, e agora ele foi descansar, merecido. E deixou o legado para mim, espero fazer da melhor forma possível. E como é que tá essa vida empreendedora? Ai, tá ótima, estamos delícia, uma loucura, né? Falei, meu Deus do céu. Onde é o consultório, porque eu sei porque minha mãe já consultava com ele, e para o pessoal saber onde é certinho aí o seu consultório. Ficou no mesmo lugar, ali na Miceno de Pádua, em frente à Santa Casa, do lado do Rex 4. Em cima do ponto de ônibus, era o mesmo lugar. Só que eu convido vocês para ir lá conhecer, que agora tá de carinha nova. A gente deu uma reformadinha, um toque feminino, né? Mas continua do mesmo jeitinho do Fernando. As meninas que trabalharam com ele lá há 20 anos estão lá comigo, me ajudando, me dando força. Então, assim, tá num momento super bacana. Os pacientes deles estão vindo comigo. A gente tá tendo um trabalho muito legal. Então, aí, voltando no finalzinho de março, né? Azul, para as pessoas acima de 45 anos. Tentarem fazer seus exames de rastreio, colonoscopia, endoscopia, o que precisarem de mim, eu estou à disposição. E deixar esse recadinho. E que tem vida, sim, após o câncer, né? Que a gente passa, trata, cura e continua com a vida. E a medicina tá aí para isso, né? Evoluindo. Tô ótima para poder cuidar de vocês, dos pacientes. Né? Que bom, né? E para te conhecer um pouquinho mais também, pra gente também. Produção, a gente tá com quanto tempo de programa? Falta 10 minutos, então a gente tá no time certo. Né? Vamos lá. Você é sempre muito positiva, né, Simone? Você sempre olhando como que eu posso resolver isso. De onde que vem isso? Vem da sua mãe, vem do seu pai, vem da criação como um todo? Quem te inspirou e te inspira a ser essa pessoa? Assim? Minha mãe. Sua mãe? Minha mãe sempre alto astral, sempre pra frente, vai dar certo, vamos resolver. Igual eu te falei, ela ficou doente 2 vezes, né? E a primeira vez que ela teve o câncer, a gente estava em Juiz de Fora, começando a faculdade. E a segunda vez que ela teve do fígado foi na época da minha formatura. E ela fazendo quimioterapia, passando mal, foi ao baile, dançou, participou de tudo. Então, assim, eu acho que eu vim dessa criação. Meu pai também. Meu pai, apesar de mais sistemático, mas meu pai era muito alegre, meu pai era muito...
tranquilo, uma pessoa tranquila, que passava paz, que tranquilizava, que falava tudo vai dar certo, tudo vai se resolver. Então eu acho que isso veio realmente da criação, do meio que eu vi, um lar feliz, tranquilo, né? Eu acho que isso ajuda bastante. Das pessoas ao meu redor, das pessoas que trabalham comigo, das minhas amigas, que eu acho isso fundamental também. Né? Isso é ótimo, né? Porque eu falo, se a gente consegue levar a vida com mais leveza, tudo fica mais leve. Com certeza. Então, assim, as pessoas, acho que é recíproca, né? Meu marido também é muito tranquilo, então sempre do meu lado, sempre me apoiando. Então, eu acho que é um todo. Então, você tendo esse convívio, tendo esse apoio, tudo dá certo. Olha só, né? é até homenagem ao mês das mulheres. Com certeza. A força feminina aí, mais uma vez, inspirando e fazendo com que a gente consiga o que a gente quer. Com certeza. Nós mulheres, né, gente, eu falo, não é porque somos mulheres, mas a gente tem que dar conta para dar... Pra quem tá junto com a gente. Com certeza. Ai dos homens, se não fosse a gente. Né? Deixa eles cantarem. Que, aliás, até falou uma coisa que eu lembrei aqui agora, que em breve aí temos mulheres de sucesso, hein, pessoal? Dia 27 de abril no Lavras Hall. Daqui a pouco a gente vai contar mais sobre, né, Rafa? Exato. Sobre o próximo evento aí da Revista Elite. A gente já pode ir encerrando, né? Podemos encerrar, fechando. Então, muito obrigada, Simone, por estar aqui. O que você achou? Eu que agradeço o convite de vocês, por me convidar para compartilhar um pouquinho. Espero ser um pouco de inspiração para as pessoas que estão passando pelo tratamento, para mostrar que tudo dá certo, tendo fé em Deus, tendo força, é possível sim vencer, que dá, né, tudo certo. Muito obrigada pelo convite de vocês, fiquei muito lisonjeada de fazer parte desse mês especial. Olha, aqui com vocês. Até aqui, ó, com Ai Que Fome junto com a gente. São Geraldo aqui. Vamos lá, né? Eu gostei de um aqui, ó, do carne seca. Aqui, ó, você que acompanhou a gente nessa temporada, obrigada por estarem aqui acompanhando, interagindo, fazendo perguntas, que vocês possam se inspirar, né, Lu, com tantas mulheres que vieram aqui se fazer presente e inspirar vocês. A gente se vê numa próxima e a gente fica aqui com Ai Que Fome, São Geraldo. E Pastel São Geraldo. Pastel São Geraldo. Bye, obrigada. Boa noite.